bem, doutor Daniel está aqui hoje para mostrar pra gente que você consegue sanar as suas dúvidas quando você tem um profissional aqui do nosso lado, porque o doutor Daniel vai te responder as perguntas que você tiver dúvidas mesmo. 21 14 11 12 é o telefone para você ligar e participar com a gente aqui no De Bem com a Vida para fazer a sua pergunta para o doutor Daniel. Nós nem escolhemos um tema hoje, doutor, porque sempre que a gente escolhe um tema específico, algumas pessoas falam, mas eu queria falar sobre isso, sobre aquilo. Então a gente já tem umas perguntas na rua que eu queria que você respondesse. Claro, vamos lá? Sem dúvida, vamos lá. Primeira pergunta. Saber se quem parou de tomar pílula há uns 6 meses e ainda não engravidou, se corre algum risco de não poder engravidar, não sei. Bom, essa dúvida, Keila, é uma dúvida que muita gente tem. É realmente as moças que ainda não engravidaram, quando elas começam a planejar a gravidez, elas geralmente ficam muito ansiosas. Eu já vi paciente que com 2, 3 meses que não conseguiu engravidar, já vem para o consultório, nossa, doutor, será que tem algum problema? Porque varia de uma pessoa para outra, né, doutor? Sem dúvida. Uma coisa extremamente importante, a gente só considera que o casal tem problema quando depois de um ano de relação sexual, o casal não consegue gravidez. Mas existe mesmo essa história de que quem toma pílula durante muito tempo demora um pouquinho mais para engravidar? Na realidade é assim, a pílula não deixa a paciente ovular. Então, quando a paciente para de tomar a pílula, normalmente ela deveria voltar a ovular normalmente. Então, o que pode acontecer é dela ter um pequeno atraso na sua ovulação no primeiro ciclo. Ou seja, em vez de sangrar, de menstruar 30 dias depois de ter parado a pílula, ela pode sangrar com 45 dias. Mas ela não deve ter problema para engravidar, não tem efeito residual, tem que tomar muito cuidado. Tem paciente que não se cuida, que acha que a pílula tem um efeito residual e engravida e fora de hora. Tem nada disso? Tem nada disso. Parou a pílula... Já pode engravidar no mês seguinte? No mês seguinte. Varia de mulher para mulher, de idade, mas a pessoa saudável pode engravidar a qualquer momento. Não tem uma previsão, né, doutor? Exatamente. Mas se não engravidar e se tiver uma demora, isso não se atribui à pílula, é porque há um problema com o casal. Mas o ideal é esperar para ver se há algum problema depois de um ano. Não, que daí entra o quesito ansiedade, faz. né, doutor, para quem está querendo engravidar logo, né? Que daí parece, é igual quando a pessoa quer muito ter um filho e adota uma criança e depois engravida, né? Exatamente. Não, o quesito ansiedade, Keila, é um horror. Atrapalha em qualquer circunstância, não adianta. E é um horror. Por isso que a gente sempre insiste muito com esse conceito de 1 ano de tentativa e até lá, por favor, sossego, tranquilidade. Muita calma nessa hora. Não tem nenhum problema, não tem problema médico por trás dessa, entre aspas, demora para engravidar. Certo. Camila, quem está na linha? A Rosângela do Jardim Paulista. Oi, Rosângela, bom dia, querida. Oi, Keila, bom dia. Tudo bem, minha linda? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Daniel Parabéns pelo programa, eu assisto todos os dias. Que bom, obrigada. A Sofia também vai gostar de saber. Querida, você tem alguma dúvida para passar para o doutor Daniel? Ele está aqui para responder. Sim, Keila. Eu estou com 51 anos de idade e percebi que a partir de novembro passado, a minha menstruação ela não está mais como era. Ela está vindo 2 meses, por exemplo, novembro veio 2 vezes seguidas, dezembro não veio, janeiro veio novamente 2 vezes, fevereiro não veio e agora no começo de março já veio. Eu gostaria de perguntar para o Daniel se isso já é um indício que eu estou entrando na menopausa e o que eu deveria fazer. Quantos anos você tem, Rosângela? 51 anos. 51? Sim, fiz agora em dezembro. Tá bom, minha querida. Obrigada, viu? Eu te agradeço muito pelo pra você. Que Deus abençoe ricamente. Amém, minha linda. 51 anos, até que ela tá bem, né, doutor? Porque essa idade você já começa a menopausa mesmo, né? Sem dúvida. Rosângela, obrigado pela sua pergunta, porque me permite complementar uma coisa que a gente viu a semana passada e que eu achei que eu gostaria de ter explicado um pouco melhor. Tem muita gente que tem um conceito que a menopausa precisa ser tratada. E isso, na realidade, uma doença, né, doutor? Exatamente. Na realidade, menopausa não precisa ser tratada. A menopausa é um processo natural em que a paciente vai perdendo a fabricação, ela deixa de produzir os hormônios sexuais que ela produzia no ovário e, a partir daí, tem os fenômenos que acontecem na menopausa. Não é necessário tratar a menopausa. A menopausa não é doença. Algumas pacientes têm sintomas desagradáveis e precisam procurar o médico e, eventualmente, fazer um tratamento, mas não é obrigatório. E no caso da Rosângela, o que está acontecendo com ela é natural dentro desse processo aos 51 anos? Porque a menopausa não é um fenômeno que acontece abruptamente. Progressivamente, a partir
depende um pouco da paciente, mas geralmente a partir dos 47, 48 anos, começa a haver essa menstruação que fica irregular, às vezes demora 2, 3 meses para vir, e isso é o que a gente chama de climatério. Ou seja, é um período, essa menopausa, até que as menstruações cessam, e aí sim a paciente está na menopausa, mas é um período de transição. E existe algo que ela deve fazer agora, quando ela percebe que já está havendo essa alteração? Olha, apenas se houver um sangramento inesperado, porque sangramento fora de hora nessa idade acontece muito. E quando acontece, a paciente deve procurar um médico. São sangramentos muitas vezes causados por uma disfunção de hormônios, um desbalanço de hormônio, mas é muito importante, em caso de sangramento anormal, que a paciente procure o médico, porque às vezes tem outras coisas que fazem o sangramento. E se ela tiver calores que a atrapalham, aí sim ela deve procurar auxílio médico. Certo. Se ela tiver apenas essa transição com essa menstruação espaçando e não tiver sintoma nenhum, não tem problema nenhum e não é obrigatório ir ao médico. Dr. Daniel Habib está aqui hoje, ele é ginecologista, para sanar as suas dúvidas em relação a qualquer tema que aborde este assunto. Então, você pode ligar para a gente, 2114 1112. E agora você acompanha mais uma pergunta que foi feita das pessoas nas ruas aqui de São Paulo. Doutora, eu gostaria de saber, se eu não tomar o anticoncepcional no horário certo, quais são as consequências que eu posso ter? Bom, essa é uma pergunta excelente. Você sabe, Keila, tem um problema muito sério. É o problema de que tipo de método eu vou usar para não engravidar. Todos os casais têm esse problema até a idade da menopausa. E a pílula, que é um método muito empregado, ela tem alguns detalhes que precisam ser observados com muito cuidado. Então, em primeiro lugar, esse problema de horário. Hoje em dia, as pílulas têm uma dosagem extremamente fraca. São as mini pílulas, para que tenha o menor índice de efeito colateral possível. Então, na realidade, é assim, a mulher pode atrasar a tomada da pílula até 12 horas no máximo. Passou 12 horas, ela pode eventualmente ovular. Porque isso é uma coisa importante. Como funciona a pílula? A pílula não deixa o paciente produzir o seu óvulo. Não produzindo o óvulo, ela não engravida. Só que se ela esquecer mais de 12 horas, o corpo às vezes consegue driblar o que tem de pílula que sobrou no corpo e ovula. E aí a paciente engravida. Então, não atrasar nunca mais de 12 horas. Senão você corre risco de engravidar mesmo, né? Exatamente. Tem alguém na linha? Quem é que está na linha? Não entendi. Aline, oi Aline, bom dia. Bom dia. Oi Aline, você fala de onde, querida? Então, eu falo aqui de Santo Amaro. Tudo bem, minha linda? Você tem uma pergunta para o doutor Daniel? Pode fazê-la. Então, bom dia para você, bom dia para o doutor Daniel. Bom dia, Aline. Eu desenvolvi uma alergia há uns 2 meses atrás e já umas 2, 3 semanas eu estou sentindo uma coceira na vagina e eu não sei se é por causa dessa alergia, porque assim, é uma úlcera, ele coça todo o corpo, as mãos, coça os pés muito e surgiu na vagina também. Eu não sei se é por causa da alergia, eu gostaria que o doutor Daniel me explicasse. Keila, a maioria dos casos em que há prurido vaginal ou prurido na vulva, que são a parte externa dos genitais femininos, isso é causado por micose. Então, toda paciente que apresenta coceira na região genital deve ir ao médico, que vai fazer um diagnóstico e, na maioria das vezes, trata-se de micose. E micose tem um tratamento muito simples. Porque ela sente também no corpo, né, doutor? Na realidade, o que ela está sentindo no corpo provavelmente não está relacionado ao que ela tem nos genitais locais. Tá. Porque isso é um problema local. Existem alguns casos em que a pele da vulva se modifica e isso também pode dar prurido. Então, na realidade, existem casos de alergia, a maioria são casos de micose e em todo caso em que isso acontece, a paciente deve ir ao médico. Quando se faz o exame de Papa Nicolau,
a gente já consegue detectar os fungos e A tratá-los. automedicação nem pensar, hein, né, doutor? Ainda mais num caso como esse. Na realidade, o que acontece... Não, eu digo porque o povo tem mania. Chega na farmácia e fala, tô com uma coceira e tal, e compra o farmacêutico, às vezes nem é farmacêutico, é só um balconista que ouve falar e pega e você compra uma pomada que não tem nada a ver, você não sabe o que você tem. Então, precisa fazer um exame, consultar o ginecologista, né, doutor? Exatamente. E o exame que é feito imediatamente, cujo resultado sai muito rapidamente, é o Papa Nicolau e permite detectar as micoses. Doutor, obrigada pela tua participação. Nem preciso falar que você vai voltar, né, doutor? Eu volto quando vocês precisarem. Para mim é um prazer poder estar aqui e responder. Para a gente também é um prazer receber você. Deixa o site para mim, doutor, porque quem tiver dúvida também consegue sanar algumas dúvidas pelo site, eu né? fiz muitos vídeos que explicam. Ah, que legal. Então você acessa o site, femininas. Porque tem coisas que muitas vezes você pensa que é um bicho de 7 cabeças e com uma simples orientação você já consegue resolver. Qual é o site, doutor? Sem dúvida, é saudeemvideo.com.br. Saudeemvideo.com.br é o site do Dr. Daniel Habib, ginecologista, que está sempre aqui conosco para sanar as suas dúvidas. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Keila.